aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje aqui a gente vai falar sobre aquele jovem rapaz com aquela cara de jogador de futebol, o Kaká, sabe? O Copolinha, a gente vai falar um pouquinho dele. A gente vai falar sobre a Janaína também, a gente vai falar sobre essas questões aí internacionais. Mas antes de tudo, eu quero trazer aqui uma solução para a vida de vocês, sem gastar um único centavo, para vocês começarem a consumir mais conteúdo sem precisar deixar de fazer os seus afazeres. Coisa muito boa para vocês. Trazer aqui. Gente, eu já falei para vocês sobre o YouTube Premium, né? Mas existe uma alternativa similar que vocês não precisam gastar um único centavo. Vocês não precisam baixar nenhum programa novo. É só fazer uma pequena modificação. E quem me ensinou isso, e eu tô trazendo para vocês, foi o usuário Ferrez no Twitter. Ele falou que dá para vocês assistirem o YouTube com a tela apagada, sem fazer nada em especial. Isso funciona para quem tem um celular Android. Não me pergunta de iPhone que eu não sei. E como é que vocês podem fazer para ouvir qualquer vídeo, sabe? Você vai botar o seu fonezinho de ouvido, você vai para academia, vai estar lá malhando e vai estar ouvindo aquelas aulas fantásticas do Instituto Borborema, Professor Olavo e por aí vai. Eu botei aqui imagem para ficar didático. Você vai abrir o Google Chrome normal no seu celular. Vai clicar aqui na parte de cima que não está mostrando, não tem aqueles 3 pontinhos, que é como se fossem as configurações. Você vai clicar e vai ter aqui, ó, Desktop Site. Site para, acho que no português é site para computador. Mas é a única opção que tem esse quadradinho, ó. Você vai clicar no quadradinho. Aqui você percebe que tá as imagens bem grandes, as thumbnails, ele vai mudar para um tamanho bem pequeno, que é como se fosse você estiver usando o YouTube no computador. E o que você precisa fazer depois disso? Você só precisa clicar em qualquer vídeo. Assim que o vídeo abrir, você apaga a tela do celular. Você só apaga. Eu tô sem meu celular aqui, mas sei lá, tem esse controle aqui, finge que é meu celular. Você, depois que apagar o celular, você só aperta o botãozinho de ligar a tela, porque naquelas notificações que fica na área de trabalho do Android, antes de você desbloquear, vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Chrome, que é o aplicativo. O vídeo, você só precisa dar play. E já foi, gente. Porque o Google Chrome, ele consegue transmitir vídeos e áudios com a tela apagada. Qual é a desvantagem disso para o YouTube Premium? Porque aparentemente ele vai baixar o vídeo e o áudio. Ou seja, se você não estiver fazendo isso na Wi-Fi, vai gastar um absurdo do pacote de dados. Enquanto o YouTube Premium já é nativo, ele só vai baixar o pacote de dados. Outra coisa, eu também quero conteúdo diferente de forma fácil e gratuita e que eu sei que é conteúdo só de qualidade. Gente, tem um rapaz que ninguém sabe o nome dele, mas ele é conhecido no Twitter como Astronave Sonora. Ele fez esse aplicativo aqui, ó, eu sei que tem para Android, eu tenho quase certeza também que tem para iPhone. O nome é Red Pilados. É aquela pílulazinha da Matrix que faz você sair daquele mundo de faz de conta e vir para o mundo real. Ele trabalha de graça, não cobra nada. Ele usou esse aplicativo que ele catalogou todos os YouTubers destros e todos os podcasts destros e você pode ir ver no próprio site dele. Tem um menuzinho quando você abre, você clica nas 3 barrinhas, ele vai abrir esse menu aqui. Os YouTubers, ele vai lhe redirecionar para o YouTube, mas todos os podcasts, aqui a tela inicial, você só faz puxar para o lado, ver o nome aqui dos podcasts, você só faz clicar e você consegue ouvir todos os podcasts diretamente do próprio aplicativo. Eu deixei aqui o meu podcast com meus amigos, que é o Metástase. Já temos aqui alguns episódios, então corram lá e vejam. Mas tem o Guten Morgen, que é o do Flávio Morgenstern, o que Evandro foi lá falar do Lava Toga. Tem o Ninguém Se Importa, tem o Porto, que é o dos baianos. Tem um que eu não vou falar o nome, é que de a bocetinha. Dependendo da forma que você falar, fica assim meio que um palavrão. Mas enfim, Evandro foi lá, falou de cinema, tem inúmeras opções de podcast, de cultura, literatura e por aí vai. Todos no aplicativo. Você fala, mas eu não sei o que é podcast. Baixa o Red Pilados, você vai ver lá, vai ser uma das melhores coisas que você vai poder. Então vamos começar o vídeo de hoje agora, passar aqui agora as notícias. E a gente vai começar aqui falando sobre algumas figuras que sempre aparecem no cenário, né? O menininho lá, o Rodrigues, o R. Rodrigues, ele tá chiando, porque o rei do gado, o nosso rei, né, já que a gente é gado, ele tinha falado que os jornalistas, né, não estão com nada, é um grupo que, meu Deus do céu, só Jesus na causa. E aí ele tá indignado, ficou escandalizado, né, não, porque como é que fala isso aqui dos jornalistas, não pode.
O mesmo cara aí que lutou pra você pagar mais no DPVAT, sabe? Enquanto o Biruliro queria reduzir o DPVAT, você vai ganhar, sei lá, R$5, ele falou, não, você vai... Eita. Não, você vai pagar pelo DPVAT. Você vai pagar... E já sabe, né? Ele que foi recorrer lá no STF pra atrapalhar a sua vida. E sabe quem é, gente, que também concorda com esse rapaz, que tem o mesmo discursinho? O Andreasa. Você não sabe quem é o Andreasa? É aquele cara que nunca acertou nenhuma previsão e análise política. Ele não sabe de nada. E aí, ele fez lá nessa crítica aí, ó, que não acreditemos que o horror do presidente e a imprensa seja devido exclusivamente à sua ignorância. Aí ele fala, ó, há método no processo, por meio do qual ataca o jornalismo. A mentalidade investe em desqualificar e esvaziar toda a forma de intermediação. Ele tá falando que o presidente faz isso de caso pensado. Mas por que... Sato, mas... Por que trazer essa matéria? A gente já não sabe que esse pessoal pensa tudo dessa forma? Sim, mas é engraçado, porque quando você abre a matéria, ela só é disponível para assinantes, mas eu não sou assinante, o que é que eu faço? Assim que eu clico na matéria, eu aperto no botão lá de print screen para tirar uma captura de tela, porque ele primeiro carrega a notícia, tipo assim, em 1 segundo, e aí depois ele atualiza só para assinantes. Só que como eu salvei a tela, eu só coloco uma imagem e eu consigo ler. Então... o Andreazinha, olha o que ele fala aqui, ó. Ele tá falando primeiro dessa questão aí que os governantes se incomodam com a imprensa e ele fala sobre o FHC, ó. Em seu diário, por exemplo, o FHC exprime algumas vezes contrariedade com alguma informação que divulgada lhe teria atrapalhado os planos. Ele tá falando aqui, ó, que FHC, até FHC, gente, não gosta da imprensa. E aí ele fala, ó, se é assim com o democrata, ou seja, se FHC, que é um democrata, já é assim, ele já tem problemas com a imprensa. Imagine com um autoritário ressentido como o nosso presidente. Ou seja, ele tá falando que o nosso presidente é um autoritário ressentido. Mas FHC é um democrata. Esse é o cara que é o editor da Record, né? Que o Filipinho lança os livros dele, a Record. Saiu da Jovem Pan, né? Não sei se foi demitido ou não, mas era do grupinho, amigo íntimo do Chilique Mora Brasil. Então, esse é o cara, a mesma opinião do Randolfinho. Então, é só aquele negócio pra confirmar, sabe? Pra quando você vê que esse cara tá metido no assunto, você sabe, não, esse cara aqui, velho, é furada. Ah, e ele também tava, né, no último congresso do MBL. Mas, enfim. Falando aqui sobre a Jana, gente. Oh, meu Deus. A Jana, ela não perde a oportunidade de ficar calada. Saiu uma matéria na Folha, né? Na Folha, que o Molusco aconselha petistas a evitar briga interna por candidatura em São Paulo. E fala, não, gente, não podemos brigar por briga interna, temos que nos unir, por aí vai. Aí sabe o que a Jana fala? Ia ter reação no antagonista, mas eu trouxe o tweet dela para mostrar para vocês a fonte primária. Olha o que ela diz, ó. Eu não sei se a notícia procede, mas se for procedente... é um bom exemplo da superioridade dos canhotos, relativo, no caso, aos destros. O lado de lá, bem o mal, trabalha para unir. O lado de cá só consegue separar e enfraquecer. Ou seja, ela tá primeiro enaltecendo nesse pessoal, sendo que, gente, convenhamos, vocês acham que os canhotos é uma questão assim de união e por aí vai, ou é uma questão de respeito à hierarquia? Velho, do lado de lá não existe questionamento. Se o Molusco falou, faz isso, as pessoas fazem. Se Disseuzinho falou, façam, as pessoas fazem. Democracia, sabe essa ideia de cada um ter um direito de voz? É só do nosso lado. Desde que você realmente faça uma crítica construtiva e você não faça que o seu canal do YouTube ou seu perfil de Twitter sirva apenas para criticar e esse vire o seu ganha-pão. Entendedores entenderão, é o que eu tô falando aqui agora. E aí eu trouxe aqui o Evandro para dar uma respostinha aqui a Janaína, que ele falou: se a ideia de unir, né, os destros tiver que passar por elogiar um multicondenado por corrupção e lavagem de dinheiro, então me aguenta porque eu vou desunir pra caralho. Ou seja, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Chegar no ponto que ela tá elogiando o Molusco, não dá, né? Ela não perde a oportunidade. E outra,
Quem é que tá desunindo, gente? Quem é que tá desunindo o único grupo que nem por um segundo pestanejou? Eu digo e repito aqui, foram as tias do Zap. Eu nunca vi as tias do Zap, desde o período de campanha, titubear, sabe, tremer, ficar em dúvida, será que é, será que não é? Não, foi apoio incondicional. É esse pessoalzinho como a Jana, como a galerinha do MBL, por aí vai, que sabe, né, o que é que fizeram. Ai, mas enfim, eu queria aqui falar sobre essa questão internacional, mas não falar da questão em si. Quer dizer, eu até vou falar disso mais depois. Mas, pra começar, eu queria mostrar pra vocês o que acontece no Brasil, sabe? Pra quem não sabe, a gente tinha um ex-deputado, né, pelo PCdoB, chamado Jamil Murad. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Mas tem aqui uma matéria no senso comum que diz, ó: líderes da religião da paz tratam o carinha lá, né, o general, como Marte. O ex-deputado critica o Biruliro. E aí diz lá, né, que o cara lá teve lá um probleminha, né, com lançadas por um drone lá do USA, né, do amigão do Topetão. E esse cara aí, que passou dessa com a melhor, ele foi homenageado pela comunidade do pessoal lá dele, né, no hotel da capital paulista. E aí a matéria continua falando, ó, que o Jamil Murad, que foi deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil, afirmou que o Brasil é um empregado dos Estados Unidos e mobilizará a sociedade contra o presidente. E abre aspas: nós brasileiros vamos ter que mobilizar o Congresso Nacional, as entidades, as personalidades. Temos a possibilidade de mobilizar as amplas forças do país. Ai... Aí vocês me perguntam assim, tá, mas a gente chegou nesse nível mesmo? Não, a gente não chegou nesse nível, a gente sempre esteve nesse nível. Eu trouxe aqui só duas matérias que eu tinha de cabeça. A de baixo é mais recente, né, que diz aí que o vereador do PSOL prestou homenagem ao carinha lá da Coreia, sabe? Até tem o mesmo nome que eu. E aí fala, ó, moção de louvor e reconhecimento para Kim, protocolada por Leonel Brizola Neto. A matéria é recente, esqueci de botar a data. Mas outra matéria que eu lembrava, que foi de 2017, que aí muita gente deve ter passado despercebida, que diz, ó: os embaixadores lá da Coreia e de Cuba são aplaudidos no PT. Isso ocorreu na posse de Gleisi como presidente. E de lá que o representante da Coreia do Norte foi extremamente aplaudido, só perdeu para o de Cuba. Então esse aí é o perfil que nós temos, sabe? É isso daí que a gente tem em termos de oposição no país. Mas a Isentolândia quer porque quer, né, remover o nosso presidente de onde ele tá. Mas enfim, falando dessa questão, eu acho que o Ministério de Relações Internacionais foi bem safo, sabe? Eu concordo aí com o Evandro, que fala assim, ó: a maturidade diplomática se faz com o uso da palavra não. Tá, mas como é que faz diplomacia falando não? É só ficando calado, gente. Saiu uma matéria aqui na República de Curitiba que diz, ó: o Itamaraty instruiu diplomatas a não prestar condolências. Tipo, velho, não faz nada. Fica calado, nem que sim, nem que não, sabe? Pra que ficar gerando problema? Já correu o fato já. Não tem que ficar comemorando igual um idiota, também não tem que ficar homenageando. Então, para com isso daí. E aí, abre aspas aqui, ó, e diz, ó: rogo a Vossa Excelência não comparecer a nenhuma cerimônia em memória do carinha lá, né? Nem assinar livro de condolências suas homenagens, diz um memorando emitido pela chefia do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Aí eu te pergunto, lembrando dos casos passados, pô, esqueci, aquele T italiano, esqueci o nome do cara agora, putz, que foi extraditado no início do ano, se lembra? E na verdade ele já era um criminoso há muito tempo, e foi até o próprio governo do PT que permitiu que ele ficasse aqui. Eu não consigo lembrar o nome do cara agora, velho. Mas enfim, imagina aí se fosse contra o governo. Como seria o posicionamento que eles teriam? Ai, viu? E aí, para falar assim sobre o caso, eu trouxe aqui a questão do Evandro. Eu gosto demais do Evandro, sabe? Eu já ouvi basicamente tudo que tem na internet, eu recomendo a vocês. Ele não é só um jurista simples e comum, ele fala sobre muitas coisas. E ele coloca assim um ponto
que eu já tinha visto isso até por outro lado, depois eu falar meu lado, primeiro falar o lado dele, que diz assim, ó, o país lá, né, atravessa desde a eleição do Topetudo, atravessa a pior crise econômica de sua existência. Vamos lembrar a matéria da R7 de meses atrás, que fala, ó, as sanções dos Estados Unidos deixam a população de lá à beira da pobreza. Pois bem, eu lido com números, com fatos, com a realidade. Os números são esses. Disso, o que se tira de lição? Vamos lá. A maior virtude de um conflito de média duração é a logística, mais a capacidade de abastecimento. As pessoas têm que comer também, né? Se o país de lá mal consegue abastecer o próprio povo, que dirá manter um carinha lá, né, do pelotão, bem nutrido e abastecido? O jornalismo mundial é picareteiro, um bando de palhaços e equilibristas dando opiniões ridículas. Sobre essa questão, gente, tá tendo muita coisa, mas convenhamos. O carinha lá do topete, ele sabe negociar, esse é um ponto. Segundo lugar, eles são a maior potência, sabe, quando se trata de conflitos. Velho, não tem ninguém com tecnologia, com aparato pra bater de frente com eles. Terceiro, o país lá que a gente agora faz parceria, né? O país do Topetudo, os Estados Unidos, eles estão colocando várias sanções a vários países. Teve aquela questão do aço e por aí vai. Aí pensa assim, gente. A China vende absurdos pra América. Vocês acham que eles estarão interessados em ver um paísinho pequeno criar confusão para os Estados Unidos fechar as barreiras? Falar, não, eu não vou comprar nada de ninguém no mundo agora. Aí a Europa começa a sentir isso aí na economia, a China também, talvez a Rússia. Aí vocês acham que esses países, que são até oposição, que tá do lado de lá, que eles querem ver a economia deles sendo afetada? Porque um carinha lá do Irã passou dessa pra melhor, falei o nome do país, já certeza que o vídeo vai ser desmonetizado. Então, gente, pra mim, vai ter muita coisa aí, pode ter, sabe, até meio que uma vontade de fazer uma revanche, por aí vai, mas eu não acho que vai ter, sabe, alguma resposta assim mais calorosa que vai trazer algum efeito. Então, se eu fosse vocês, eu me acalmaria, até porque, convenhamos, ninguém vai lá lutar, ninguém do Brasil, não vai ter intromissão, e a gente saber ou não vai ter muita coisa que a gente possa fazer ou vai alterar a nossa vida. É melhor a gente saber um pouco mais sobre o nosso país, estudar, conseguir um conhecimento, que isso é muito mais prático para as nossas vidas, né? E aqui falando agora do Copolinha, eu sabia que vocês estavam esperando sobre o Copolinha. O Copolinha lançou um tweet, que ele tá aí, ó, lindo, contente, sorridente, com um amiguinho dele, o Leandro Narlock, que ele diz assim, ó, nos bastidores da CNN Brasil, com meu futuro colega, o jornalista e autor politicamente incorreto, Leandro Narlock. E aí coloca lá, né, a desconstrução do bom mocismo pseudo-engajado de Hollywood. Mas enfim, você sabe que é o Leandro Narlock, gente? Ele é amigo do Joel Pinheiro, que o professor Olavo chama de Joel Dinheiro. Se lembra na reportagem que eu já trouxe episódios atrás, que diz assim, ó, gente, a economia tá indo bem, então a gente tem que focar agora em criticar as outras áreas, porque a gente não pode mais só ficar criticando a economia. Esse daí era o Joel, que já trabalhou na Jovem Pan. E aí o Narlock também tem um post antigo dele, sabe, do Facebook 2017, que mostra assim, ó, como vota a deputado e aí versus o bolso, né, assim, o PSOL e o bolso. Aí você vê, né, ele tá fazendo uma crítica pra falar aqui em cima. Vocês podem ver, ó, o Biruliro, um cara canhoto, né? Esse aí é um amiguinho do Copolinha. E eu só peguei aqui um artigo que é imenso, que aí, se vocês quiserem saber mais sobre o Narlock, vocês colocam assim, ó, Jornal Opção, e coloca aqui esse título, ó, Olavo, Biruliro e os erros de Leandro Narlock sobre a migração. Ele vai destrinchar pedaço por pedaço algumas falas do Narlock. Isso, gente, foi de 2015, sabe? Esse é o cara que vai estar na CNN Brasil. E vamos falar só para fechar aqui a CNN, porque tem gente falando, não, mas no Brasil vai ser diferente. Eles estão contratando as pessoas assim, mais do lado destro e por aí vai. Então, o Rafael Fontana, que é até o Terça Livre, vocês devem conhecer, ele coloca aqui um tweetzinho que mostra que o CNN fecha acordo milionário com um estudante de colégio católico que sofreu com fake news.
A ação pedia 275 milhões de indenização por danos de imagem. O canal de notícias norte-americano começará suas operações no Brasil esse ano. Ou seja, perseguiu uma criança, gente. Uma criança. Essa é a CNN que o Coppolinha vai estar trabalhando. Precisa falar mais alguma coisa? Ou, para bom entendedor, minha palavra basta? Mas enfim. E só pra chegar aqui, né, uma notícia... Tem que trazer uma notícia do Rei do Gado. Uma notícia boa, pelo menos uma, né, por vídeo. E o nosso Rei do Gado diz, ó... Pai que é filho homem e filha mulher. Nossa. Falar o óbvio agora não é mais o óbvio. Chegamos nesse ponto. E aqui abre aspas, né? Uma parte do eleitorado se simpatizou comigo na pré-campanha e na campanha, tendo em vista a educação. Eu não vi discussão sobre ideologia de gênero. Isso, no meu entender, não é mais para ser discutido lá. O pai quer que o filho seja homem e que a filha seja mulher. Coisa óbvia, né? Que respeite a cultura dos pais. Respeitem os pais, por favor. Quão difícil é respeitar a vontade do pai. E no final que da matéria, né? Quer dizer, isso é só um recorte da matéria. Que o Weintraub concorda com o Biruliro e diz que os responsáveis pela educação das crianças são as famílias. Meu Deus! E a UOL tava escandalizado. O povo fica escandalizado. E aí abre aspas pro Abraham. A escola ensina, a gente ensina a ler, a escrever, ensina o ofício. A gente espera que a família eduque as crianças. Então, né? Pelo amor de Deus. Chegamos ao fim. Como sempre, nossas pautas. Luta pelo fim do foro. Pressionar a base aliada, chega para um deputado. Gente, vamos ver aí. Vamos tentar ver se a gente consegue botar um plebiscito. Quem sabe aí no segundo mandato. O presidente possa governar com a gente, né? Via plebiscito, jogar pra gente. Joga que a gente decide. Lembrar do nosso candidato de 2020. Nosso presidente de 2022. Quem é o mandante e o impeachment do Sapão. Então, com isso, fico por aqui e espero ver vocês amanhã novamente. Forte abraço, galera. Tamo junto e valeu.